Vamos lá. Primeiro encontro formativo de 2023, sexualidade infantil e prevenção ao abuso. Esse tema, esses temas, né, tão importantes, tão fundamentais para quem cuida e educa, que merecem nossa atenção constante. Eu espero que nesse encontro de hoje eu traga aqui uma sensibilização, um alerta para a responsabilidade, especialmente dos adultos que cuidam e educam no ambiente familiar, no ambiente escolar, e, e precisam ter ciência da sua responsabilidade. Nós encontramos muitos materiais na internet que falam sobre a sexualidade infantil e sobre a prevenção do abuso, mas muito voltado para o preparo das crianças. Então, a gente vai encontrar referências sobre como apoiar as crianças a se conhecerem, a se protegerem, a identificarem quando estão numa situação de risco, e isso é muito, muito, muito importante. Mas não basta. Então, a escolha que eu fiz aqui para hoje é trazer especialmente o alerta para a responsabilidade dos adultos, e isso a gente encontra pouquíssimo na internet, né? E também poucas referências a respeito, assim, pouco se fala sobre qual é o papel do adulto, além de educar as crianças no campo da sexualidade. Me deem uma confirmação por áudio, Bruce, possível, porque eu estou só com a minha câmera aqui aberta, se o slide passou, porque a gente Passou. já teve, passou? Obrigada, já tivemos situação dele não passar, né? Então, eu trago aqui, em relação à sexualidade infantil, vamos começar por esse tema, aquilo que é necessário, a aprendizagem dos adultos, porque, como eu estava dizendo antes, muito se fala sobre o que as crianças precisam aprender, mas, em primeiro lugar, nós que cuidamos e educamos, precisamos compreender que sexualidade e prazer são partes da vida humana e inclusive das crianças. Quando a gente trata da educação numa perspectiva respeitosa, numa perspectiva que considera a inteireza das crianças, nós não deixamos ela à parte daquilo que é do humano. Quando a gente pensa na concepção de um bebês são feitos a partir de sexualidade, a partir dessa fonte de criação de vida. E por que a gente distancia tanto a ideia de que os bebês são seres sexuais? Né? Quando um bebê nasce, ele é recebido no mundo e o mundo o recebe através da sensorialidade. Ele é todinho sensação. Um bebê é todinho emoção, ainda sem uma forma definida, mas as sensações corporais são as que regulam a existência do bebê. E ele, assim ao longo de meses e meses da sua existência, ao longo dos 12 primeiros meses, praticamente, ele percebe o mundo através do próprio corpinho, quase que exclusivamente. E, claro, esse corpinho que vai ouvindo a nossa língua materna, que vai sentindo texturas, temperaturas, qualidades de toque, é muito prazeroso e também muito desprazeroso para o bebê receber toques, a depender da forma como os recebe, a depender de quem os recebe, do momento em que recebe. Mas esse contato com prazer e desprazer, o bebê já tem desde que chega ao mundo. E às vezes a gente romantiza ou idealiza ou fantasia a imagem de criança como se a criança tivesse uma pureza que a distanciasse de tudo que é da qualidade do sentir, da sensorialidade. Né? Então, é muito importante, em primeiro lugar, a gente compreender que a criança toca o próprio corpinho e é tocada muito buscando essa resposta de sensação gostosa, né? Quando o bebê começa a encontrar a própria mãozinha, tem muitas pessoas ali em torno de 3, 4 meses, que começa a perceber que aquela mão existe, porque antes parece que o corpo ainda não está tão integrado, né? E de repente o bebê começa a passar a mão na frente do rostinho e para ali, começa a admirar essa mão e toca uma mão na outra, e toca um pezinho no outro, e coloca na boca e começa a sugar a própria mãozinha. São muitas, muitas sensações
que a criança tem de prazer, né? Então, a gente não pode desconsiderar que ela recebe informações sobre sexualidade desde muito antes do que a gente possa imaginar, né? Então, por isso, é preciso ter muito, muita delicadeza, muita gentileza no toque, um toque suave, um toque sutil, quando a gente cuida de uma criança pequena, porque o corpo dela vai registrando essas memórias de como foi cuidada, inclusive para desenvolver autocuidado. E depois, pessoas na fase adulta, por exemplo, que não conseguem desenvolver essa qualidade de se autocuidar bem com amor, muito tem a ver também com essa origem do cuidado. Como era que a gente recebia troca de fralda? Como é que a gente recebia alimentos? Como é que a gente recebia um retorno no momento de uma expressão de sentimentos? Como era que a gente era embalado para dormir? Isso tudo tem as marcas até hoje no nosso corpo, quando a gente imagina que já passou. Mas nada que acontece na infância já passou, fica tudo aqui para o resto da vida. Então, eu estou me demorando um pouco nesse conceito de que criança é sexualidade também, porque é um ser humano, é importante para a gente poder partir para as outras percepções que justamente vêm aí respeitar as fases de desenvolvimento, o que abordar em cada uma das fases, né? O que conversar com as crianças sobre o tema da sexualidade. Vai ter um momento aqui que eu vou trazer isso bem divididinho. E ter a liberdade, se autorizar, falar sobre esse tema. Por exemplo, quando você está tocando um bebê, sua criança, seu filho, sua filha, no ambiente da escola, e a criança relaxa ao seu toque. As crianças, quando elas confiam no adulto de referência, elas começam a se abrir ao toque mesmo, né? Então elas se derretem para o adulto. Dialogar sobre isso com uma criança bem pequena é poder dizer, ah, você gosta, né? Você gosta do carinho da mamãe, você gosta do meu carinho quando está no ambiente da escola. É gostoso mesmo, né? Receber esse toque. Então, trazer essa ideia para a criança desde cedo do que é gostoso e do que é permitido é muito importante. E é sacralizar, é tornar sagrado esse toque. E sempre se lembrar que essa informação também é um diálogo, porque a gente acha que dialogar, muito, né? Muitas pessoas ainda consideram que dialogar com uma criança pequena, com um bebê, só é possível quando elas verbalizam. E quando a gente fala das crianças não verbais, que utilizam outras formas de comunicação, como é dialogar com elas? Dialogar através da sensação, através das expressões faciais, através dos recursos de comunicação alternativa, quando as crianças utilizam, através de língua de sinais, por exemplo, quando uma criança é surda. Estou trazendo aqui exemplos de como dialogar sobre o tema de sexualidade muito antes de verbalizar isso para as crianças, né? Respeitar formas de expressão da sexualidade sem reprimi-las. Olha, aqui eu me refiro aqui à ideia de que nós precisamos saber que crianças pequenas gostam do toque, como eu estava dizendo antes, e aprendem que tocar-se é gostoso. Então, crianças pequenininhas podem se estimular. Sozinhas, elas descobrem que tocando na sua vagina, no seu pênis, no próprio pênis, na própria vagina, na perninha, na barriguinha, sentem um gostoso, sentem uma sensação agradável, prazerosa. E isso também faz parte da infância. Então, quando coloco aqui que respeitar a expressão da sexualidade, eu considero especialmente essa autoestimulação, a masturbação infantil, que, dependendo da cultura em que a gente está inserido, inclusive a depender da cultura religiosa, há muita repressão, como se esse ato fosse sujo, como se esse ato não fosse parte de uma fase de criança infantil que deveria que deve então estar acontecendo algum problema que uma criança que se estimula, e não é um problema quando uma criança está se estimulando. Passa a ser um problema quando ela fixa
nessa estimulação, como quando ela passa a maior parte do tempo da vida dela ali se estimulando, e pode acontecer, mas são raros esses casos, e quando isso acontece, aí sim é necessário uma intervenção educativa, às vezes até intervenções de outros profissionais, além do ambiente escolar, do ambiente familiar, tem outros profissionais que talvez precisem atuar. Mas, no geral, as crianças se estimulam, sentem o prazer que é se estimular, não é o prazer erótico do adulto, é um prazer sensorial como esse durante uma troca de fralda, durante um toque gostoso, um carinho que a criança recebe. Então, não é o mesmo, a gente não pode fazer a relação entre o toque que você, adulto, sente quando se autoestimula e o que uma criança está sentindo, porque o conceito ainda não está formado e a ideia, a imagem cognitiva desse prazer não existe como nós, adultos, fantasiamos coisas. As crianças estão concretamente buscando o próprio corpinho e dando respostas a esse corpinho que sente vontade de continuar sentindo aquele gostoso, né? Então, às vezes, meninos, meninas podem ser vistos se esfregando, por exemplo, no canto do sofá, na quina de uma cadeira, numa parede qualquer perto de uma porta. Isso pode acontecer, ou mesmo com a própria mãozinha. Então, quando isso é tido como uma expressão natural da sexualidade, a gente não vai levar não vai colocar um alarde numa cena dessa. Claro, a gente precisa ver se a criança não vai se machucar, depender se ela está ali se estimulando, por exemplo, como acontece num banco, aí sim isso pode causar um dano para ela, né? Então a gente vai dizer que sim, você se machuca. Mas caso contrário, é poder olhar para isso com naturalidade, né? E sem se espantar e sem levar a criança ao espanto, porque o que ela está vivenciando é natural. Né? E empoderar meninos e meninas sobre o seu próprio corpo, apoiar que desde cedo as crianças possam se ver e desenvolver uma imagem positiva de si mesmas, né? É muito importante que a gente... Matu, Oi, ó, se é para falar, eu vou falar. sim. Posso fazer uma colocação que depois eu queria que você conversasse sobre. Uhum, Lembra que eu te procurei aquela vez por causa do que a babá da Melissa falou? E no momento que você mandou a resposta, eu estava no balé, as mães ficaram todas loucas querendo te ouvir, e eu senti que não era uma coisa só minha. uhum, E às vezes não é nenhuma coisa que a gente conversa entre mães, não sei por quê, né? uhum, A Melissa, ela tem, de um tempo para cá, no meu closet tem uns espelhos bem grandes. Então ela senta no chão peladinha, abre a perna e fica olhando para a perereca dela e morre de rir e fala um monte de coisa. Aí ela chama a Tatá, a babá, e fala: Vem cá, Tatá, você não vai acreditar. Tem uma vovozinha aqui no meio da minha perna. E aí ela uhum. começa a descrever e parece mesmo a cara de uma vovozinha. E aí, a partir daquela vez que você falou, a gente tem sempre. Legal. Se ela vê que ela tá mexendo demais, ela fala: só toma cuidado, Melissa, devagarzinho para não machucar. Agora Uhum, vem, vamos tomar banho. E não fica assim, nem desconsiderando e nem focando tanto. Só que isso tem sido tão frequente que, uhum, assim, às vezes eu não sei o que falar. E agora, infelizmente, eu tive que trocar de babá porque ela começou a fazer faculdade à noite. E eu trabalho quase todos os dias à noite também. Até por isso que eu tenho falhado um pouco nas reuniões. E aí eu tô com uma babá nova. E eu não sei se eu falo para ela continuar procedendo dessa forma, se eu dou uma outra ideia, se é isso mesmo. sim, obrigada pela pergunta. Então, para contextualizar um pouquinho para as pessoas que não sabem dessa nossa troca, né? É, então, quando a criança está se tocando e tem uma curiosidade e fala alguma coisa a respeito, né? E quer conversar sobre isso, a gente não pode ignorá-la mesmo. Então, falar sobre como isso que a Larissa disse, né? Responder, mas não hiperestimular aquela ação. Então, quando a gente fala de naturalizar, é nem ignorar e nem ficar fomentando, porque não é necessário. Não é necessário que essa expressão de sexualidade da criança vire um ponto de atenção antes que de fato seja.
Então, quando começa a preocupar, é quando há uma genitalização desse prazer da criança, quando ela fica ali na região genital fixada nessa estimulação. E aí a gente precisa ajudá-la a expandir essa sensorialidade para outras partes do corpo. E uma das formas, por exemplo, pode ser dar uma massagem para essa criança. Né? Então, colocar um olhinho bem gostosinho e distribuir esse toque para que a criança aprenda também que outras partes do corpo podem receber a atenção e não apenas a sua parte genital. Né? Então, uma das possibilidades é essa. Outra possibilidade é muito fazer uma nota duas vezes por semana. E aí, muito. E agora você falando, eu tô ligando uma coisa a outra. Então, realmente não é só focado em um lugar, né? É que às vezes isso, e aí e às vezes chama a atenção porque é uma curiosidade, né? E se a criança tem uma liberdade no ambiente escolar também, mas especialmente esse é no ambiente íntimo, né? Familiar, para que ela abra a sua vagina na frente de um espelho e se veja, isso vai acontecer mesmo no ambiente familiar apenas, né? Dada a própria configuração dos espaços, das organizações, se ela tem essa liberdade, ela tem essa curiosidade, e você naturaliza isso, fala, que engraçado, que interessante, e pode passar por isso, sem ficar ali também como uma plateia para ela, né? Para que você seja uma companhia nessa investigação, porque ela pode investigar de acordo com a fase dela. Agora, se ela tiver uma companhia de investigação, aí esse tema pode se expandir, pode ir para um diálogo excessivo. Então, é importante dialogar verbalmente ou não, mas cuidar também para que não haja essa única forma de expressão. Né? Então, eu acho que você está indo pelo caminho super ok, assim, da gente dar, que é de muito empoderamento uma menina poder reconhecer, que foi isso que eu trouxe para a Larissa no áudio que a gente trocou, reconhecer a parte íntima, porque os meninos têm esse privilégio, porque o falo está lá para fora, né? E as meninas têm essa parte do prazer para dentro. Então, elas vão, a gente, enquanto mulher, vai descobrir esse prazer quase que por acaso. E os meninos, eles já sentem mais facilmente. Isso, um bebezinho de meses, ele pode descobrir o pênis e ficar apertando e relaxar. A menina demora um pouco mais. Então, é muito importante que a gente não reprima, especialmente as meninas, quando estão se tocando, porque existem pessoas que têm traumas no campo da sexualidade para o resto da vida, que vem da repressão que receberam. Né? Eu passei um período longo agora num processo formativo, num retiro em que se trabalhou muito o campo da criança interior, né? Faz parte da minha formação em terapia Gestalt. E aí, bom, tem uma colega com trauma, porque com 5 anos a mãe a viu num quarto se autoestimulando e falou que aquilo era muito feio, que aquilo era pecado, que ela ia para o inferno, e é uma mulher hoje de 42 anos com muitos traumas nesse campo da sexualidade, com muitas repressões de si mesma. Então, a gente não pode esquecer que o que acontece na fase da infância vai para o resto da vida. E aí, ali é a matriz, né? A infância é a matriz dessa descoberta da vida e da sexualidade também. Então, por isso é importante conduzir as crianças a encontrarem o prazer no próprio corpinho e também aprenderem sobre o âmbito privado dessa descoberta, porque com o tempo elas vão ter que receber o limite de onde pode, em que momento que pode, né? E isso vai chegar com o tempo. Mas logo no comecinho, quando ela ainda é pequena, ali em torno de até os seus 4, 5 anos, não é necessário você intervir de modo a limitar caso esteja nesse campo do que é considerado comum na primeira infância, quando eu disse que a diferença entre o comum e o que preocupa, o que chama atenção, é a fixação. Quando você percebe que a criança quase nem brinca. Eu já tive convívio com uma criança assim, quando professora,
ela estava, acho que no primeiro ano, e era muito mesmo, muito intenso, e o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, aí sim, chama atenção e a gente precisa intervir. Mas, caso contrário, podemos respeitar. E, e valorizar, eu acho que para além de respeitar só no campo do tolerar, é celebrar também a vida da criança florescendo também através desse campo, sem que esse campo se torne um tabu, porque ainda é, né, infelizmente. E agora, nesse campo da sexualidade, sobre aprendizados necessários às crianças, que esses a gente encontra muitas e muitas informações, né, na internet sobre como ajudar a criança nesse campo do desenvolvimento da educação sexual. A gente precisa ajudar as crianças a aprenderem a nomear as partes íntimas. Não tem problema que a gente apelide, pelo menos na minha concepção, tem alguns profissionais que dizem que a gente não devia apelidar, né, as partes íntimas, pepeca, perereca, periquita, pipi, piu-piu, não devia. Eu não concordo muito, eu acho que faz parte também da cultura da infância, né, porque não é comum se ver adultos chamando o pênis de piu-piu, às vezes tem, mas enfim, no geral, do que é infantil, né? E eu sou uma pessoa adepta a respeitar a cultura das infâncias, então acho que está tudo bem, mas a criança não pode achar que só existe aquele apelido. Então a gente pode dizer para a criança desde bem pequenininha que o pênis chama pênis, que a vagina chama vagina, que a vagina tem a vulva, e ainda assim dizer, ah, mas tem um apelido. Em casa o apelido é esse, periquita, pomba, pepeca, o que for, né? Não tem problema, mas como é que a criança vai saber o nome de várias partes do corpo, mas não vai conhecer o nome das partes íntimas? Né? Então a gente precisa falar, e quando? Não é sobre dar aula sobre esses temas, né? Mas a gente fala sobre esses temas em relação. A gente vai convivendo com a criança, esses temas vão surgindo, e aí a gente vai nomeando, por exemplo, na hora do banho. Todos os dias nós vamos tocar nas partes íntimas da criança e ela vai aprender sobre esse nome, né? Sobre todos os nomes. E sem a gente ficar constrangido de nomear. Acho que isso que também é muito importante, trazer também naturalidade para esse tema, né? Autoproteção, a gente sim precisa ensinar as crianças sobre autoproteção e nos próximos slides tem informações assim bem detalhadas sobre cada fase, como isso pode ser inserido, né? Qual é a linguagem, quais são os conceitos que são inseridos em cada fase do desenvolvimento das crianças. Sobre consentimento, é muito importante que a gente respeite as crianças para que elas aprendam a se respeitar. Então, crianças que não gostam de beijo, e fazem parte de uma cultura familiar ou mesmo escolar que força a barra, né, que obriga a criança a dar beijo. Eu confio muito que todas as pessoas que estão aqui assistindo a esse encontro já sabem que isso não está certo, né? Mas existem ainda muitas pessoas do nosso entorno que não sabem. E a gente precisa atuar como protetores das nossas crianças. Então, dizer, olha, ela não quer beijo, e ajudar a criança a sustentar esse limite, essa mãozinha que diz não. Né? Então, assim, roubar beijo da criança, mesmo que seja pai e mãe, quando a gente faz isso, ou morder criança, porque a gente não aguenta, é muito fofinho, vou morder ou apertar. Tem gente que não beija literalmente ou morde, mas faz aquela coisa da fissura, sabe? Aquela coisa que faz com que a criança se sinta um objeto do adulto. E isso é muito, muito, muito perigoso. Tá? Então, ela precisa aprender sobre consentimento através de nós, sobre integridade corporal, sobre sentimentos. Então, isso tudo que eu falo aqui, integridade corporal, sentimentos, autoproteção, nomear as partes íntimas, diferenciar toques agradáveis e bem-vindos de toques invasivos, isso tudo a criança aprende quando a gente cuida dela. Por isso que na educação infantil a gente
tem já há muitos e muitos anos como sustento assim da prática da educação infantil, o cuidar e educar como indissociáveis. Porque quando a gente está cuidando da criança, tocando ela, ajudando ela a perceber a vida através do nosso cuidado, isso é profundamente educativo. Quando a criança sabe falar sobre os seus sentimentos, quando ela sabe é, pontuar o que ela expressar mesmo o que ela está vivenciando no mundo interno, isso é de um poder, é de uma potência que tem muitos adultos que não sabem. E aí, às vezes, as crianças não têm muito de onde aprender. Então, a gente precisa aprender também em nós todas essas coisas para poder dar recursos para as crianças também aprenderem. Em relação aos toques agradáveis e bem-vindos e os toques invasivos, a gente precisa ir um pouquinho além, porque às vezes, mesmo os toques invasivos e não bem-vindos podem ser agradáveis. E essa é a parte mais sensível da história toda, né? Porque eu vou deixar para falar isso na parte da prevenção ao abuso, mas além da criança diferenciar o que é gostoso do que não é gostoso, é o que pode ser que seja até gostoso, mas que não pode porque é invasivo, certo? Então, esse é um aprendizado mais sutil e que a gente só consegue intervir quando tem a consciência de que isso também pode acontecer, né? E uma outra coisa aqui que a criança precisa aprender, mas que eu não coloquei, é sobre segredo. Tem muitas culturas familiares que alimentam muito isso do segredo, e essa questão vem passando de geração a geração, e existem alguns segredos familiares, e a hora que vê, tá todo mundo cochichando, essa coisa do cochicho, do pode ser perigosa também se a criança vai aprendendo isso. Porque, geralmente, quando a gente vai lá para o campo do abuso, o silêncio é sustentado pelo segredo, e esse segredo é altamente corrosivo. Então, se a gente ensina as crianças, por exemplo, ai, não conta isso para a mamãe, tá? Deixa em segredo entre nós. Às vezes a vovó faz isso, às vezes a babá faz isso é muito, muito perigoso. A criança não pode. É claro que tem segredinhos que também fazem parte da cultura da infância, que a criança vai precisar aprender a diferenciar segredinhos que podem e segredinhos que não podem, né? Mas se tiver nesse iniciar, assim, do quietinho, do come quieto, isso pode ser muito perigoso para a criança. Então, tem que fazer uma revisão da cultura familiar, caso isso aconteça. Natu, Quem fala? é a Camila, mãe do Francisco. Oi, Camila. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão do segredo, porque eu sempre fiquei muito atenta a isso. Mas às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, o Francisco se machuca sozinho, sabe? É, e aí ele fala assim: ah, não quero que você conta para o papai. Aí eu falo, filho, mas a gente não precisa guardar segredo do papai e tudo. Como é que eu faço para, ao mesmo tempo, respeitar essa vontade dele, por exemplo, de ter alguns segredos, mas também não estimular ele a ficar nessa coisa de, tipo assim, não contar as coisas para os outros, pelo menos assim, para mim e para o pai, né? Então, justamente Sem do pai. desrespeitar sem fazer ele perder essa confiança, porque às vezes eu sinto que ele não quer, às vezes eu sinto que ele não quer contar, porque é como se fosse, ele fica chateado, porque, sei lá, ele foi subir em alguma coisa e caiu. E não é necessariamente porque o pai vai ficar bravo nem nada, mas eu acho que é porque ele se sente às vezes envergonhado, porque o pai não fica bravo nunca com ele, né? Então não seria por isso. Só que eu também não gostaria de falar para falar, não, filho, olha, a gente não pode ter segredo, tudo. Só que desrespeitar, né? Fazer ele perder a confiança em mim, no sentido de, não posso nem contar para minha mãe, porque se eu falar para ela não contar, ela conta. Uhum. Sim, essa é uma questão delicada, assim, se a gente alimenta essas alianças do segredo, do que pode contar para a mãe, do que não pode contar para o pai, e vice-versa, às vezes começa assim, de uma maneira muito embrionária, bem cedo, mas depois vai sendo alimentado, porque aí a gente vai ficando numa aliança mesmo. E tem que tomar um cuidadinho, porque pode ser que isso alimente uma dimensão nossa, assim, de privilégio, né? É comigo, em mim ele confia.
Então, só para você, quem sabe, expandir isso e naturalizar que entre você e o seu esposo não existe segredo. Essa é uma fala que pode ser bastante segura para ele, para que a confiança que Francisco tem em você seja transferida também para o pai, através de você. Você não fica Eu com uso toda. essa frase, eu uso essa frase, mas aí eu fico com medo de dele parar de confiar em mim e também parar de contar pra mim, porque, tipo, ah, bom, então você não tem segredo e eu não quero que meu pai saiba, então não vou nem falar pra minha mãe. Aí fico com medo dele acabar não falando alguma coisa pra ninguém, entendeu? Nessa preocupação. Eu Porque essa é uma entendo. frase que eu uso sempre. Filho, não tem segredo entre nós, nem dentro da nossa família não tem segredo, tudo, mas aí eu fico com essa preocupação dele fala, bom, então não vou falar nada pra ninguém, porque eu não quero que meu pai Sim, saiba, sei lá, por quê, né? Às vezes por sim, essa questão de achar que vai sim. decepcionar. Mas aí, de repente, para você estimular que ele mantenha a confiança em você, aí a intervenção pode estar sendo um pouco restritiva da confiança no pai. Então, o convite fica para você poder ir, porque a intervenção educativa, ela vai se dando em processo, em relação e com o tempo, né? Então, às vezes, você não vê o resultado de imediato, mas se você repete e sustenta, e o pai se torna cada vez mais confiável para ele, porque na idade que ele está, daqui a pouco, quanto mais convívio com o pai vai se tornando também essa figura de confiança. Então, Mas poder. eu vejo que não é, por exemplo, só comigo. Às vezes ele tá com o pai dele, acontece alguma coisa, aí ele fala, não conta pra mamãe. Então, assim, não é especificamente comigo, não. Não é uma coisa que Ah, ele só tá, faz quando ele tá comigo, entendeu? tá, Porque ele faz isso entendo. com o pai também. Às vezes acontece alguma coisa e ele tá com o pai, ele fala, ah, não conta pra mamãe. E aí, eu entendo, assim, o seu desejo de respeitá-lo, só que ele, ele é bem pequenininho, e o que ele precisa nesse momento é de vocês seguros de que ele pode confiar em vocês. Se você, dentro de si, tem uma firmeza interna de que, filho, podemos contar e sustenta dentro, ele também vai aprendendo desde você. E isso não é invasivo com ele, porque ele é bem pequeno, e os segredinhos que ele tem, nós não estamos falando de invadir a privacidade, por exemplo, de um adolescente, que quando chegar em determinada fase vai ter o seu quarto fechado, vai ter o mundo privado, vão ter coisas que a gente não vai entrar, vão ter segredos mesmo que a gente não vai saber, né? Mas ele é bem pequenininho ainda. Então, você não está fazendo uma invasão e nem ensinando que ele não pode confiar em vocês, mas ao contrário, quando ele ainda está inseguro, você está podendo ofertar para ele, desde uma família que é segura, que ele pode confiar. Então, eu te orientaria a insistir um pouco mais nessa linha de, com Tá. naturalidade, sem que seja uma coisa assim como se você tivesse decepcionada, frustrada ou brava com ele, mas sim que você trata naturalmente a relação. Filho, o papai e a mamãe, nós somos, além de casados, nós também somos amigos e seus pais, e como seus pais, né, sem tantas explicações, aqui entre nós, você está seguro, reafirma isso e não necessariamente expõe ele, né? Não é uma questão assim de expô-lo e olha, eu preciso te contar o que aconteceu com Francisco, mas naturalmente deixar que ele saiba que as informações circulam entre vocês livremente e com confiança e amor. Porque você não, é diferente aquela cultura familiar que diz assim, deixa você ver, a hora que teu pai chegar em casa, você vai ver o que vai te acontecer. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de apoio. Quantas e quantas vezes aqui me recordo de estar junto com o Diogo e precisar contar para ele para ter um apoio sobre algum assunto que é delicado na educação das crianças, sabe? E os meninos saberem, isso vai chegar ao teu pai. E não como aquela ameaça antiga, mas isso como força, né, de apoio mesmo, de quem faz parte da educação. Então, me parece que você está já no caminho, é só confiar que é assim mesmo, não temer, não precisa temer que ele não vai confiar nem em você e nem em ninguém, porque o ambiente de vocês é confiável, tá bom? Entendi. Obrigada. Olha, eu trouxe, como eu disse para vocês, esses slides aqui que vão falar sobre como abordar com crianças menores de 4 anos a sexualidade. Depois o próximo vai ser aí de crianças de 4 a 6, 7 a 12.
na pré-puberdade e na puberdade. Para que eu não demore aqui, e até porque são informações que vocês podem ler, eu vou deixar aqui um tempinho, vou ler rapidamente, vou passar, e vocês tirem foto, guardem isso e estudem. E se tiver alguma dúvida durante a leitura, vocês podem perguntar, tá bom? Mas não vou explicar cada item. Então, crianças menores de 3 anos, eles precisam saber, né? Elas precisam saber que meninos e meninas são diferentes, os nomes corretos dos órgãos genitais, que bebês vêm da barriga das mães, responder perguntas básicas sobre o funcionamento do corpo, explicar sobre privacidade, por exemplo, a necessidade de cobrir as partes íntimas, não tocar em partes íntimas dos colegas, que essa também é uma informação importante, porque falei que não ia explicar, já estou explicando. Mas isso é importante se vocês saberem que também é natural, nessa idade aqui, em torno de 4, 5, começa a ter uma curiosidade sobre o que tem dentro da calça da outra criança. Às vezes dentro, na parte da frente, às vezes na parte de trás, então pode haver uma investigação que é natural, mas a gente precisa orientar que cada criança, cada pessoa cuida do próprio corpinho, que a gente não pode ficar tocando no corpinho do colega. Diferença entre toques agradáveis, isso eu já falei. Nenhuma criança ou adulto tem o direito de tocar suas partes íntimas. Aqui, eu preciso, né, dizer, eu copiei ali desse site que está escrito aqui embaixo. Cuidado com essa generalização. Nenhuma criança ou adulto tem o direito de tocar em suas partes íntimas. É preciso explicar quem é que pode, né? Nenhuma criança tem direito, e nem adulto tem direito de tocar nas partes íntimas de maneira invasiva e quando não estiver dentro daquele campo de cuidado da criança, né? Eu até depois vou dar uma ampliada aqui antes de enviar para vocês esse slide. Diga não quando adultos pedem que você faça coisas erradas, como tocar partes íntimas ou guardar segredos. E também informar a criança para quem pedir ajuda, caso seja tocada nas partes íntimas. Para as crianças de 4 a 6 anos, os corpos dos meninos e meninas mudam quando crescem, explicações simples sobre o processo de nascimento dos bebês. Isso aqui, quando a criança perguntar, tá? Não precisa a gente sair dando aula sobre essas questões. Então, sobre todas elas, na verdade, é muito importante confiar na relação com a criança. Todos os dias nós estamos em relação com ela. Uma hora esses assuntos vão aparecer. É claro que quando a gente fala de nomear as partes íntimas, tem que fazer já desde sempre, mas explicações sobre o nascimento das crianças, sobre as diferenças dos corpos de meninos e meninas, isso pode vir com as perguntas também, e a gente aprender a responder de acordo com o tamanho da pergunta, e não dar uma aula, apresentar slides para a criança sobre cada tema, tá bom? Explicar para ela essa nomeação de abuso sexual, já isso sim tem que explicar para a criança, porque ela não vai perguntar sobre isso. O que é o abuso sexual? É quando alguém toca em suas partes e pede que você toque em suas partes íntimas. Abuso sexual, mesmo que seja por alguém que você conhece. O abuso sexual nunca é culpa da criança. Se um estranho tenta levá-lo com ele ou ela, correr e contar para pais, professor, vizinho. Aqui as crianças e adolescentes de 7 a 12 anos em fase de pré-puberdade. O que esperar e como lidar com as mudanças da puberdade, o abuso sexual que pode envolver ou não o toque, porque essa também é uma informação que daqui a pouco eu amplio um pouco mais, que tem muita gente que ainda confunde abuso sexual com estupro, e não é isso necessariamente. Como manter a segurança e limites pessoais quando conversar ou conhecer pessoas online, como reconhecer e evitar situações sociais de risco. E aqui na fase da puberdade, regras de encontros, porque as crianças nessa fase começam a ter encontros, aqui não só necessariamente encontros amorosos, tá? Mas encontros entre as pessoas, como é que eu abraço, onde eu posso pegar, onde eu não posso pegar, o que é possível, o que é permitido, o que é invasivo. Noções básicas de reprodução, gravidez e parto, risco da atividade sexual, gravidez e doenças, noções de contracepção, e aqui eu acrescento, por experiência, que também se fale sobre, especialmente depois da puberdade mesmo, depois dos 12, aí já nessa fase
depois nessa segunda fase aí da adolescência, sobre o prazer também, porque quando a gente apresenta os riscos da atividade sexual, é muito comum que a gente tente falar para evitar gravidez precoce, evitar doenças sexualmente transmissíveis, e isso tudo é importante, mas também pode ser muito ruim se a criança não conhecer, através desse ambiente nosso, familiar, íntimo, que a relação sexual também é um campo de prazer. Né? E ela pode ser que tenha que descobrir isso só entre os grupos, entre os amigos, então é muito bacana que a criança também possa conhecer esse aspecto dentro do seu ambiente familiar. Sobre essas indicações aqui, claro que não são receitas de bolo, não é isso, mas é pelo menos um referencial, né, do que a gente pode ir trabalhando e nomeando com as crianças desde cada fase, tá bom? Aqui, vamos à prevenção do abuso. Eu quis poder passar mais rapidinho ali naquele campo, porque temos aqui a nossa grande responsabilidade. Como eu disse logo no início, tudo que você vai estudar, procurar na internet sobre prevenção de abuso, vai dizer é a educação sexual o campo, a base, a referência para prevenir abuso. Eu concordo em parte, porque a criança precisa aprender a se cuidar. No entanto, nós não podemos responsabilizar a criança sozinha por isso, né? Então, os adultos têm que se tornarem cada vez mais conscientes da sua responsabilidade para prevenir abuso. Quando eu coloco aqui que eu escolhi essa palavra como primeira, né? Que a presença talvez seja o primeiro fator de prevenção de abuso, a presença do pai, da mãe, né? A presença não só física, mas também afetiva, porque existe, infelizmente, um perfil de abusador que conquista as crianças, né? A gente precisa entrar em contato com essa imagem que é muito repulsiva, mas ela existe e ela pode estar onde a gente menos espera, porque é muito incomum que os abusos ocorram como atos assim de uma violência, de uma agressividade, a não ser que seja um maníaco que passa e entra e ataca, mas no geral, o que é mais comum é que o abusador esteja no convívio da família, no convívio do ambiente religioso, no convívio do ambiente que a criança convive, né? Não são estranhos que abusam da criança no geral. E quando são esses abusadores que estão nesse ambiente, eles geralmente eles vestem uma figura paternal. E aí, quem fica mais vulnerável ao abuso? Crianças carentes afetivamente, né? Crianças que não recebem presença materna, paterna e da sociedade como um todo. Crianças que ou são muito introspectivas ou precisam de muita atenção. Então, são esses dois aspectos que a gente precisa cuidar aí. A criança que está sempre quietinha e ela é uma presa fácil, ou a criança que também é expansiva e está o tempo todo buscando ser vista, né? E aí o abusador, ele tem estratégias, ele tem estratégias. E ele tem uma excitação também no uso dessas estratégias, não é só quando ele está em contato com a criança, quando ele tem que se vestir e fazer todo o jogo de conquista, isso é altamente prazeroso para as pessoas que têm adoecimento. Esconder o próprio adoecimento é também parte da estratégia, né? Então, por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigilante. Não é de uma forma excessiva essa vigilância, de modo a desconfiar de todas as pessoas, mas tampouco é confiar em todos como se nada fosse acontecer nunca no nosso ambiente, né? Porque essa vigilância tem que acontecer mesmo quando tem muitos adultos. Sabe aquilo que a gente fala de prevenção de acidentes domésticos, que quando tem mais adultos, que as crianças estão em mais risco? Numa festa, num churrasco, por exemplo, estão lá, todas as pessoas adultas estão lá,
mas existem muitos casos de abuso que acontecem nesse momento em que tem muitos adultos distraídos, né? E aí tem um adulto que é o abusador, que já está destilando sua estratégia ao longo de um período, e ali, naquele ambiente entre adultos distraídos, ele atua, porque o abuso não necessariamente é esse explícito que envolve uma agressividade, como eu disse antes. Tem abusos muito sutis e que deixam marcas da mesma maneira do que os abusos que deixam marcas físicas. Tem outros que deixam marcas psicológicas irreversíveis também. Então, os adultos precisam estar vigilantes, responsáveis, precisam se revezar para observar as crianças quando estão num ambiente de convívio expandido. Eles precisam ter escuta, porque, como disse, a gente estava falando ainda há pouco, né? A Camila trouxe aqui a questão do segredo. Se a criança não confia que ela tem alguém que possa escutá-la, ela pode guardar esse segredo, né? Por falta em parte, não necessariamente o segredo está pautado na falta de escuta, exclusivamente, mas pode ser. Em parte também porque há uma culpa, e às vezes a criança, ao mesmo tempo que sentiu um prazer pelo toque indevido, ela sente culpa e fica dissociada e não dá conta de expressar. Então, essa escuta não é das palavras das crianças apenas, mas é essa escuta da integralidade dela. Você conhece a tua criança, você vai saber se algo, se você estiver disposta, você for uma pessoa disposta a escutar, a sentir, a perceber todas as sutilezas do desenvolvimento da criança, a gente pode perceber quando algo não vai bem, né? E não necessariamente algo não vai bem significa que a criança está sofrendo abuso, mas significa que a gente vai se dispor a escutar, a perceber o entorno, a fazer um checklist do que aconteceu antes, durante e depois do ambiente de convívio que a gente chegou, por exemplo. Né? Então, essa escuta ela é mais ampla do que simplesmente esperar que as crianças falem. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou colocar a criança na escola só depois que ela aprender a falar. Como se ela, a criança pequena, tivesse a responsabilidade de denunciar. A criança pequena não tem responsabilidade de fazer nenhuma denúncia. Os adultos é que precisam desenvolver a competência para ver o que está para ser visto. Então, a criança pode ir para a escola com meses, não tem problema que ela não fale, porque não cabe a ela ter que falar quando algo não vai bem. Cabe aos adultos saberem e perceberem quando algo não vai bem. Então, eu estou trazendo aqui um pouco mais dessa. Eu espero que vocês estejam sentindo essa pressão da responsabilidade que cada pessoa adulta tem, porque já chega de colocar tudo no ombro das crianças que elas têm que aprender a se cuidar. Então, o cuidado vem do adulto, sim. E esse cuidado vem do adulto, da mãe que está cuidando, e dos pais, dos homens também, que muitos estão desocupados das suas funções parentais. Estão ocupados só provendo, trazendo dinheiro para casa, mas não estão afetivamente presentes na vida dessa criança. E ela pode encontrar um predador que está lá, disponível, destilando afetos distorcidos. Então, alerta para esses pais que estão desocupados das suas funções parentais, no cuidado das crianças pequenas. Não, pequeno deixa para a mãe que cuide. Deixa para a mãe, para ver que também não vai ser só a responsabilidade da mãe, porque talvez a mãe não dê conta de todos esses outros cuidados. E, aliás, quando a criança está carente de cuidados afetivos de um pai, não importa se esse pai está junto com a mãe, como casal, ou se está separado. Mas se esse pai não faz a parte de pai, essa mãe também está carente dessa figura paternal e pode até se confundir com um cara que está lá super disponível, às vezes até da família, a ser essa figura paterna, e de repente não desliga ali um sensor da vigilância, né? Descuida. Então, os pais têm que ser chamados também à responsabilidade. Essa responsabilidade de atuar, né, que é a habilidade de responder ao que se vê.
esse aspecto aqui eu já disse, de desobjetificar e desadultizar a infância. A maneira como as crianças estão se vestindo, as músicas que elas escutam, as coreografias que elas fazem, os vídeos que elas gravam, acesso à internet ilimitado, crianças que ficam no YouTube sem supervisão. É assim, é deixar ela em mar aberto, né, para poder correr risco de ser vítima de abuso. Essa objetificação da criança também está naquele campo que eu falei, de achar que a criança é nosso objeto de prazer. Eu posso pegá-la, abraçá-la, beijá-la porque ela é minha. Não, ela não é sua. A criança é ela mesma e ela tem direito a ser uma pessoa inteira e não objeto do teu desejo. Não importa que você tem vontade de apertá-la, então você vai precisar resolver suas carências em outro âmbito, né? Porque a criança precisa aprender que o corpinho dela não é um objeto do amor do outro ou do desejo do outro, especialmente do desejo. Do amor, a gente até pode ser, né, em alguma medida, porque não tem jeito de ter filhos sem que eles sejam os nossos objetos de amor, mas de desejo, desse desejo, dessa gana de se realizar através do corpinho da criança, ela precisa não receber isso, né? Então, assim, para concluir essa chamada de atenção dos adultos à responsabilidade que cabe a eles, a cada adulto, especialmente no ambiente familiar, é observar que tipo de relacionamento a criança está desenvolvendo com as pessoas ao redor, que tipo de apego, se essa criança tem um apego exacerbado numa figura parental, que aqui eu estou trazendo o abusador na figura do homem, mas também tem abusadores na figura de mulheres, são mais raros, é verdade, mas também existe. Então, é um cuidado, porque tem alguns comportamentos que são típicos do abusador, como, primeiro, precisa conquistar tanto a família quanto a criança, né? Então, tem uma sedução, tem um excesso de zelo por uma criança que não necessariamente sempre foi do seu afeto. Então, isso eu estou falando quando são pessoas de fora, mas também tem pessoas de dentro. Eu, não tem jeito de falar desse assunto sem trazer um pouco de assombro para vocês, né? Das figuras mais e mais próximas que têm vínculo sanguíneo, né? Então, como eu disse, eu ia trazer brevemente aqui a minha história para trazer um alerta para vocês. Eu tinha 6 anos quando eu tive essa experiência infeliz, triste, devastadora do abuso por uma figura profundamente amada por mim, que era meu padrinho de batismo, né? Então, é, eu era uma criança muito carente, afetivamente, tinha pais bastante ocupados com seus problemas conjugais, e eu via naquele homem ali, naquela fase de complexo de Édipo, né? Eu me lembro da admiração, eu pequenininho olhando para ele com muita admiração. Ele era uma figura muito especial na família, nos churrascos ele era o centro de todas as atenções, eu estar perto dele era um privilégio, assim. Então, ele me punha no colo, ele me girava pela mão, ele fazia carinho na minha cabeça, ele me fazia cavalinho, e eu era um grudinho dele, né? Até o dia em que o terreno está dominado, ele tem um ato de me molestar, de passar o pênis na minha vagina, de passar a mão no meu corpo inteiro, e eu fico chocada com aquilo, só depois de muitos e muitos e muitos anos de trabalho que eu vou compreender que o choque também é do prazer, porque é essa confusão e essa é a história que a gente não escuta, que a criança sente prazer também, ainda que seja um assombro, ainda que seja a concretização distorcida e extremamente precoce de uma fantasia que pode existir dentro da cabecinha da criança sobre esse adulto admirado, sobre esse adulto amado, né? Então, é muito impactante ter que conciliar essas duas dimensões, daquilo que em algum lugarzinho de dentro da criança está errado, ela sabe que está errado, eu sabia que estava errado, e em outro lugar que era bom e eu queria mais, eu queria ter mais daquele afeto, mas eu não queria ter mais daquele prazer distorcido, eu queria mais daquele afeto que podia caber a um pai, que devia caber a um pai, que devia caber a uma mãe,
Então, por isso, a responsabilidade é dos adultos. Ah, mas os pais fizeram o melhor que puderam. Sim, eu honro os meus pais e sei que fizeram o melhor que puderam. E nem por isso deixo de responsabilizá-los também pelo que aconteceu. E eu falo isso aqui com muita consciência de uma pessoa que trabalha muito no campo do próprio desenvolvimento. Eu falo com autoridade de quem viveu e de quem sustenta essa responsabilização, porque só assim eu posso me curar. Se eu não responsabilizar a quem é de direito, o abusador e os meus pais, eu não tenho condição de me curar. Então, se alguém que está aqui me escutando também tem experiência assim, esse é um caminho de cura. Tá? Não adianta a gente, como dizem hoje, passar pano para os adultos. Nós precisamos, para respeitar as crianças, colocar os adultos no lugar de adultos e deixar as crianças no lugar de criança. Porque sozinhas elas não vão dar conta de se cuidar. Pode ler o que for, pode comprar livrinho que for para ensinar educação sexual, que uma criança que sente um afeto exacerbado por alguém não dá conta de parar aquele abuso se ela é pequena. Ela pode, por isso tem situações tristíssimas que acontecem no Brasil afora de crianças que engravidam do abusador e depois engravidam de novo, ela não interrompe aquele ciclo. E cadê o adulto que estava no entorno? Né? Então é muito, muito, muito triste. E a gente precisa levar esse assunto com a seriedade que ele merece, e assumir as nossas responsabilidades e cuidar do entorno. Então, um adulto que usa a estratégia de, ai, vamos ver, vamos passear com o tio, vamos dar uma voltinha no quarteirão, vamos lá no condomínio. Para quê? Qual que é a intenção? Então, essas pequenas sutilezas, desconfiem, sim. Ai, nossa, mas é uma pessoa da família, nossa, é a pessoa da igreja. Não importa. Nossa, mas é o vovô. Não importa. Esteja vigilante, coloque a sua antena ligada. Não é para demonizar todas as pessoas, mas, em primeiro lugar, para proteger a tua criança. Observa, vigia mesmo, não deixa aí. Vai junto, sim? E não se constranja, porque quem tem que se constranger é o abusador. Não é quem está desconfiada, quem está checando. As crianças não precisam do nosso constrangimento, elas precisam da nossa confiança, da nossa segurança, de que a gente sabe cuidar delas, né? Que a gente sabe elevar o nosso desenvolvimento na mais alta potência para que elas sejam protegidas. Porque somente com adultos potentes que nós teremos crianças protegidas. E esses adultos potentes se fazem assim, com informação, com conhecimento, tá? Com responsabilidade, com presença e todas as outras palavras que eu coloquei antes. Que a criança não tem culpa das próprias carências que sente. Ah, mas lá em casa todo mundo é presente, nós somos bem presentes, não vai acontecer. Ainda assim, tem questões de outras ordens que também, uma criança que é vítima de abuso, ela, em alguns ambientes a gente usa a expressão assim, ela é presa, o predador escolhe bem as suas presas. Então, não necessariamente todas as crianças que sofreram abuso são advindas de lares carentes. Não, pode ser que estava todo mundo ali dando atenção, tudo o que precisava, todos os cuidados afetivos necessários, e ainda assim, por outros fatores, essa criança fica vulnerável. Então, é importante não se isentar também. Ah, não, lá em casa nós somos super presentes, isso não vai acontecer. Coloque tua atenção mesmo assim, e que essa história que eu trouxe sirva só como um exemplo de que pode acontecer dentro do ambiente familiar, e o ambiente familiar pode, inclusive, naturalizar isso. Os sistemas fazem isso. Porque, não, esse tio é drogado, esse padrinho, ele é alcoolista, é dependente de droga ou de álcool, e é por isso que faz isso. Naturaliza-se, sabe? E essa pessoa não para, não para. Então, só a exclusão mesmo desse convívio é que vai proteger a criança. Não adianta.
quando há esse perfil abusador, esse adoecimento, essa dimensão não tem cura. Então, ficamos assim nesse clima pesado, porque não tem outro jeito de acessar esse tema, né? E eu fico aqui aberta a perguntas. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar dessa história do abuso é que a escola me salvou. Então, não é à toa que eu me torno professora e tenho uma escola hoje. Eu pedi para ir embora da casa onde eu estava, que era na casa do padrinho, tinha dormido lá, e pedi chorando para ir embora que eu queria ir para a escolinha, que eu tinha 6 anos, eu estava no pré naquela época. E aí ninguém entendeu, porque eu queria ir embora, porque eu guardei segredo. Guardei segredo até os 21 anos. E quando eu cheguei na escola, eu fiquei a manhã inteira grudada na minha professora Cecília, que é a única que eu lembro até hoje. Então, hoje também, depois de muitos trabalhos, compreendi que essa minha ligação com as crianças, essa minha defesa pela infância, também vem dessa dor que eu vivi, né? A gente pode fazer de limão a limonada, mas ninguém merece ter que fazer de limão a limonada. Então, não é para romantizar a história, não, né? É só para dizer que, sim, sou uma sobrevivente. As nossas crianças possam viver e não sobreviver. Oi, Natu. Ai, Gi. Não consigo não me emocionar ouvindo isso, porque eu, é uma coisa que eu tenho muito medo de acontecer. Mas eu queria só perguntar, e aí, só aos 21 anos que você foi conseguir olhar e nomear isso? Sim, Gi, só aos 21, é, porque me veio como uma profunda angústia existencial. E aí, quando eu contei para os meus pais, aos 21, nenhum e nem outro puderam sustentar aquela denúncia como, como eu merecia. E se eu te contar o pior, esse meu padrinho foi padrinho do meu casamento, ainda, quando eu casei com 23. Porque se os meus pais não se assombraram e naturalizaram assim, desse jeito, relativizaram, essa é a palavra, relativizaram, né? Nossa, faz tanto tempo, nossa, passaram pano, eu então não pude sustentar em mim. Casei, ele foi padrinho de casamento, e só depois de casada, quando eu vivo questões íntimas e profundas na minha relação conjugal, que são atravessadas por esse abuso, é que aí eu posso, em terapia, sustentar essa denúncia, fazer a denúncia em mim. Mas olha, muito trabalho, é um assunto inesgotável. Trabalha, trabalha, trabalha e volta lá. Trabalha, 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 volta nessa dor. Não tem fim, não tem fim. E demorou. Eu já estava há 2 anos e meio em terapia, de que eu fui nomear como, não sozinha, com a ajuda da terapeuta. Foi naquela época em que houve um abuso, aliás, tem um sobrenome super estranho, um médico que, acho que era cirurgião plástico, que ele abusava das mulheres anestesiadas, e eu estava na recepção da terapia, e, e aí vi a reportagem na revista Veja que falava das mulheres que tinham sofrido aquele abuso, e uma delas colocou que tinha sido muito devastada por aquela situação, que tinha acabado o casamento, a vida, que ela pensava em morrer, e eu achei aquilo exagerado, porque ela tinha sido molestada. E a ideia que eu tinha naquela época era que o que era grave era um estupro. Mas como assim? Ela foi molestada e foi tudo aquilo. E aí, quando eu cheguei dentro da sala de terapia e falei, comentei isso com a terapeuta, eu vi uma coisa aqui, achei tão exagerado. E ela fez aquilo que um ser humano merece, que é poder, né, ter alguém que sustenta a denúncia, e ela fez com toda a força e intensidade, e trouxe todo o absurdo, é que ali eu tive a plena consciência de que então eu também tinha algum impacto.
A minha vida, tudo aquilo que eu estava sem entender de onde vinha, todas aquelas dores podiam também vir desse lugar do abuso, né? Foi a partir dali que eu começo a trabalhar, então já com 25 e pouco, trabalhar especificamente essa cena. E aí sim eu consigo bloquear o convívio com essa figura parental. Natu, Gabi aqui, vocês me ouvem? Oi, Gabi, Eu tô sem a câmera. estou te ouvindo. Estou um pouco sem fôlego aqui, como acho que a maioria de todas as mães aqui, todos os parentes. Eu queria entender e perguntar se na escola isso é tratado de alguma maneira assim, mais objetiva, subjetiva, se é transpassado por alguma situação que ocorra, se isso é abordado na escola de alguma maneira. E como? Uhum. Gabi, então, como eu disse durante aquele momento em que estava falando sobre as fases, nós estamos ali entre aquela primeira e segunda fase, né, na faixa etária que nós atendemos na escola, e trabalhamos esses assuntos em relação mesmo com os cuidados amorosos, afetivos, e entendemos que a escola, pela nossa configuração, pela forma como a gente faz escola, é, é um ambiente que mostra para a criança o cuidado confiável, o cuidado amoroso. Então, esse educar vem através da nossa maneira de educar. Nós não temos, assim, uma apresentação de uma cartilha sobre esse tema, ou um projeto específico sobre esse tema, mas quando a gente conduz uma troca de fralda dos bebês, desde que as crianças chegam ali na escola, bem pequenininhas, a gente pede licença para tocá-la, a gente nomeia essa parte do corpo, nós já entendemos que estamos trabalhando esse campo da sexualidade em relação, quando a gente naturaliza e respeita e celebra o desenvolvimento da sexualidade da criança dentro desse campo da integralidade, nós também estamos atuando aí, né? Então, é um campo mais transversal de trabalho na nossa escola, porque não houve ainda uma necessidade específica, assim, sabe? Agora, é claro que quando tem essas questões da investigação do corpinho de uma criança e de outra, aí a gente vai falar sobre isso especificamente. Aqui não tem um projeto pré-definido, né, de trabalho sobre esse tema. Obrigada. Natu, você falou na questão de falar para a criança, né, acima de 4 anos, né, sobre o abuso, e daí isso é uma questão, por exemplo, de ninguém tocar, né, e dele também não poder tocar nos amiguinhos, mas eu falaria a palavra que isso é um abuso Fala. sexual, porque isso eu fiquei na dúvida. Pode falar. Pode falar, Uhum. que existem pessoas que são desrespeitosas com o corpo da outra pessoa, e isso é um abuso. Não tem problema usar essa, porque ele vai aprender sobre abuso de autoridade, ele vai aprender sobre desrespeito de maneira geral, porque você lembra quando a gente até conversou dele expressar que se sentiu desrespeitado em relação a um professor do esporte dele, ele vai lá e expressa isso. Então, ele tem recurso para compreender o que é desrespeito, e você associar o abuso ao desrespeito e ao campo da sexualidade, pode falar sem que isso vá causar assombro na criança. Você fala com naturalidade, assim, como parte da vida, um perigo que existe na vida. Não é perigoso atravessar a rua sem olhar para os lados? E a gente não trata isso com naturalidade, assim, fala para a criança, olha, cuidado com a rua, é a mesma coisa. Cuidado só que a gente também não pode apavorar a criança sobre a rua, senão ela vai ter medo de atravessar a rua e vai ficar paralisada. Não é para ela estar ali diante da rua paralisada, é para ela poder se sentir segura, porque o medo faz com que a gente se previna, não é? Então, não é pavor, mas ela precisa saber que isso existe. E é muito importante que ela saiba que isso existe desde o ambiente familiar. É melhor que ela escute isso de vocês do que da escola, por exemplo. Né? Então, também os pais e mães assumirem essa responsabilidade por estar trazendo essas temáticas que são também do mundo íntimo, privado, profundo da criança. Entendi. Que isso
a gente fala, né, até bastante, né, às vezes ele tá brincando e fazer parte, eu brincar, né, com o corpinho dele, e isso sempre foi bem tranquilo, e a questão de falar, né, de que outras pessoas não podem tocar, tudo, mas não, sempre foi uma tensão falar que existe isso, né, que pessoas podem, né, abusar, então isso era uma tensão que eu não sabia se era idade ou não, mas é bom saber. Está joia. Obrigada, Má. Natu, tudo bem? Oi, Fê. Saudade. Pois é, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, assim, de participar. Eu acho que numa outra vivência, você já havia conversado um pouco, né, sobre isso, mais assim, sobre você, né, e não tinha sido tão, assim, levada para esse lado da criança, né? Então eu te agradeço. E eu tenho uma pergunta, assim, que eu já conversei, eu acho que com algumas mães, com algumas pessoas em relação a isso, sobre o banho, né, da criança. Então, assim, aqui em casa, né, a Gabriela tem algumas vezes que bom, o Guilherme sempre me ajuda, né, assim como o pai, ele está sempre presente. Então, a minha pergunta é, durante o banho, né, porque às vezes, ai, Gui, você pode dar banho na Gabi para mim? Às vezes ele entra para o banho e aí eu peço para que ele dê banho na Gabriela, né? E aí, assim, o que que nós fazemos em casa? Teve uma vez, a Gabriela acho que tinha uns 3 aninhos, mais ou menos, quatro, né? 3, 4, quem sabe? E ela fez um comentário e tal, no dia que ele estava dando banho nela, e aí a gente achou interessante que quando ele fosse dar banho, ele usasse a cueca. Vamos dizer que se ele tivesse com calção de banho, para dar Uhum. banho na Gabriela. E aí, então, é dessa forma que a gente faz. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se isso é correto ou não, porque, assim, dentro, vamos dizer, da minha família sempre foi um tabu, né? Essa parte do, 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 do nu e tal, né? Então, às vezes, eu acho que, apesar da gente fazer isso, eu ainda fico perdida. Não sei se essa é a melhor forma. Eu acho que a melhor forma seria realmente, já que ele vai dar banho, aproveitar para explicar, entendeu? Mas, então, essa é a minha pergunta, assim, porque é um ponto assim que eu ainda fico perdida. Apesar de fazer dessa forma, eu não sei se está certo. E também acho que não deve estar, não sei. Uhum. Tá. Não tem aí um consenso, sabe, Fer, sobre isso, assim, dizer, olha, o certo é isso ou aquilo, porque vão ter linhas que vão dizer que é melhor a criança não, ai, desculpem, passei aqui errado, não ter acesso ao corpo dos adultos. Outras linhas vão dizer, vamos agir com naturalidade, é corpo, é pele, é do íntimo da família. Então, depende daquilo que vocês se sentem à vontade. O que tem que tomar cuidado é para que, usa o calção porque isso me deixa mais à vontade, ou usa o calção porque é um tabu a questão da parte íntima do pai, do pênis do pai que não pode ser visto, e aí é uma coisa, né? E a criança que está se trocando, o pai também não pode vê-la. Isso é que precisa cuidar. Agora, se vocês se sentirem à vontade, é, vai chegar uma época, né, que a criança já não vai querer tomar banho mesmo com pai, mãe, né? Ali em torno de 10 anos, né, em torno da pré-puberdade, 12, já acabou essa história. Então, essa primeira infância e segunda infância, não, aí é uma questão bem pessoal, não vejo problema se você não se sentir constrangida. Eu tomo Uhum. banho com os meus meninos e fico à vontade com isso. Eles morrem de curiosidade, eles perguntam coisas, eles falam, eles se sentem, porque já tem isso, desde pequeno o menino tem o poder, né? Eles se sentem muito maravilhosos, porque fazem xixi em pé, e que eu não dou conta de fazer em pé. Então, a gente brinca muito com isso, eles tocam
o meu seio, às vezes tinham situações no banho, que já grandinhos, eles queriam mamar, aí eu percebi que não era só um mamar, que nem aquele mamar do bebê, mas tinha uma coisa de um, deixa eu pôr a boca aí, deixa eu sentir esse prazer, e depois eu também chegou um momento, eu tinha momentos que eu falava, sai fora, deixa meu peito, também era uma forma de eu, também é uma forma de eu estabelecer um limite sobre o meu corpo. Ah, para de tocar, quer dizer, você pode ver, você pode ter curiosidade, mas você não vai ficar abrindo as minhas partes íntimas, tocando lá dentro, né? Cada um que cuide da sua. Às vezes os meus meninos tomam banho juntos e pegam, aqui em casa a gente chama de pistola. Aí pega na pistola um do outro e puxa, aí eu falo, larga a pistola do outro, pode largar. Às vezes eles pegam quando tomam banho com o pai, porque querem ver, sentir a textura, e aí também tem esse limite. Tipo, oh, mas sempre é uma coisa tão lúdica, né? Sabe assim, um contorno que não vai ao tabu. Pode ir por esse lado lúdico. Agora, realmente, vão ter linhas que vão dizer, não faça isso, porque isso é danoso para o desenvolvimento da criança. Mas só vai ser danoso se a família não se sente à vontade com isso. Eu tenho, acho que eu falei. Oi, só para concluir aqui. Tenho Tá. uma amiga que tem os pais que andam nus, assim, até idosos, sabe? Eles têm hábito, aí faz parte da cultura. Às vezes chegava pessoal da família, assim, amigas delas, já adolescentes, eles, ai, calma, calma, que meu pai tá pelado, minha mãe tá pelada. Quer dizer, faz parte, não era nada Era exatamente isso que eu ia falar. obsceno. Pode ser para o lado oposto também, porque Uhum. aqui na minha casa era assim. A gente não abria a janela da frente de casa. Eu não ficava pelada, mas eu sempre estava de calcinha e sutiã. O meu pai de cueca, meu irmão de cueca, minha mãe que era mais decente. E aqui em casa, até ano passado, quando eu e o Felipe ainda éramos casados, também era assim. E assim, só de calcinha. Por exemplo, a Melissa, desde eu não uso mais absorvente há alguns anos. Então, desde muito pequena, ela me vê tirando e colocando o coletor, porque eu faço isso no banho. Ela vê eu tirando sangue, ela me pergunta, eu falo o que que é. Ela até pergunta se ela pode usar, daí eu explico que é só quando ela tiver com o corpo crescido igual ao meu, que daí ela vai. Eu até acabo dando umas aulinhas para ela, mas é porque é um assunto que vai naturalmente, né? Porque Ela o que sabe você como está ela nasceu, contando não é ela que você está dando uma aula, é que você está, em relação com ela, dialogando sobre sexualidade. É isso aí. Esse é um bom exemplo. e aí às vezes uma vez eu e o Felipe a gente estava conversando sobre isso, mas porque daí a gente gosta muito de seguir os conteúdos da Leiliane Rocha. Sei. E aí ela comentou sobre essa questão que, né, que Ela ficava a não opção concorda, né? dos pais, ela deixa a opção dos pais, mas ela coloca que na cabeça dela, na casa dela, não é o jeito que ela faz. E aí a gente ficou meio confuso, tentando também. Eu lembro até que a gente estava perto desse dia, a gente resolveu tomar um banho de banheira, todo mundo junto, e o filho ficou de cueca. Mas eu me senti mais incomodada dele estar de cueca do que quando ele estava pelado. Então, assim, fica confuso às vezes a gente conseguir definir, né, o que é, o que não é. Por fim, acho que a gente tem que acabar seguindo o coração da gente mesmo, né? E quando for alguma coisa mais diferente, né, que nem esse negócio da Melissa que eu comentei, e também daquela outra vez, a gente acaba tendo esse espaço para conversar com alguém, por exemplo, como referência, que é você, que está acessível. Porque às vezes a gente está ali na escola, mas a gente esquece que a gente tem isso, né? Que a gente pode ligar, que a gente pode agendar com você, que a gente pode conversar. Sim. Eu lembro quando eu desmamei a Melissa, que eu não queria com 1 ano e meio, mas enfim, naquela situação toda eu precisei. Eu lembro como foi tão surpreendente, como foi fácil. Meu Deus, como foi fácil. Mas por quê? Porque eu tive uma ajuda pontual, assim. É assim, ponto. Então, às vezes eu sinto falta de abusar mais de você. Então, fazia tempo que eu não conseguia estar nos encontros, né, por causa do horário, mas, nossa, muita gratidão. Não sabia desse acontecimento com você. Acho que até todo mundo ficou meio quieto, porque todo mundo ficou muito chocado, né? E a gente não quer que aconteça, mas também, ao mesmo tempo, eu não sei se a minha fé é muito grande. Eu não sou uma mãe que tem medo. Eu não tenho medo. Eu acredito muito que o que vai acontecer comigo é o que tem que acontecer, com a minha filha também. Mas, às vezes, eu fico com medo de passar do ponto. Porque, por exemplo, a Melissa, ela é dada. Ela pede para ir dormir na casa da Heleninha, das amigas. Ela gosta, ela quer.
E uma vez, quando ela tinha 1 ano e 2 meses, eu deixei na casa de um casal de amigos nossos, que tinha um filhinho da idade dela. E depois eu ouvi de uma mãe: Larissa, pelo amor de Deus, você é louca, como que você deixa? E aí eu fiquei tão, porque para mim foi tão tranquilo, mas ao mesmo tempo tive um certo medo de ter feito uma coisa equivocada, mas até hoje a Melissa vive pedindo para ir na casa da Heleninha dormir, de algumas outras pessoas, e eu fico naquela situação, sabe, de não saber o que fazer. Lari, a gente não tem, né, como pai e mãe, o poder de evitar tudo. Então, quando eu falo dessa minha história e posso aqui até para servir como uma referência, caso alguém tenha vivido algo assim, que só eu sei o quanto de trabalho eu tive que ter nesse âmbito psicológico, espiritual, para poder suportar, também responsabilizar os meus pais, porque por tantos anos eu quis só protegê-los, só que eu esqueci de me proteger. Então, é um trabalho, mas depois a gente chega à conclusão, nesse trabalho também, de que todos têm culpa e ninguém é culpado, sabe? Então, o ponto máximo é esse: todos têm culpa e ninguém é culpado, porque somos humanos. E nós não somos onipresentes, onipotentes, pode acontecer. Só que ainda assim, ainda que aconteça, e a gente não pôde evitar, mas a gente pôde perceber, mesmo que posteriormente, o impacto é muito, muito menor. Eu fazendo parte de grupos assim de apoio, uma vez li a história de uma mulher que não relatava traumas, ela estava ali entre nós, mas ela não tinha traumas no âmbito da sexualidade adulta, porque ela foi molestada por um porteiro do prédio, no elevador, e aí ela chegou em casa e contou para o pai. Imediatamente, esse pai pegou uma barra de ferro e desceu pelas escadas, porque ele não deu conta nem de esperar o elevador, e ele quebrou esse porteiro no meio, e esse homem teve que ir de SAMU para o hospital. A cena que essa mulher guarda não é a do toque invasivo, não é dessa confusão entre prazer e dor. Ela guarda uma cena de uma coisa meio de filme, sabe? De um pai que foi lá e quebrou esse homem. Então, assim, as histórias em si não são determinantes. O que se faz delas é que pode ser, né? Então, Entendi. se eu puder também trazer esse alento, que a gente não tem controle sobre tudo, mas que se nós não desligarmos a nossa escuta, a nossa sensibilidade, se a gente não desconfiar de tudo, mas também não confiar cegamente, se a gente for nesse lugar de quem está desperto, e esse lugar de estar desperto, ele é alimentado diariamente pelo autoconhecimento, né? Ninguém está desperto se ficar distraído da própria existência. Por isso que é tão importante a gente cuidar da gente mesmo como adultos, porque como é que eu vou cuidar das crianças se eu não me cuido? Como é que eu vou estar alerta, ter escuta ativa se eu não me cuido? Então é isso, não dá para proteger as nossas crianças da vida. Depois dessa cena, porque parece que a vida vai trazendo para a gente poder trabalhar, eu andava de ônibus novinha na escola e naquela época tem até hoje, infelizmente, abuso em ônibus, né? A gente era encoxada no ônibus. Então, tenho muitas outras repetições dessas cenas, homens que paravam, e eu era mocinha, eu já tinha que andar sozinha. 15, 16 anos, meus pais também não iam ficar atrás de mim. E aí passava um homem se masturbando na frente, parava de carro para pedir informação. Lembro uma vez, mocinha, eu debrucei assim para escutar o que a pessoa queria, né, de informação. Encostei no carro, o homem estava se masturbando. Nossa, Natúcia do céu, você Essa acabou de me cena, lembrar de uma cena que aconteceu isso comigo também. Quando eu estava indo isso para a é faculdade, eu abuso. parava. Uhum, Tipo, era 6:30 da manhã. sim. Nossa. E isso é abuso, é que a gente não É. nomeia, porque fica como se fosse uma coisa muito das maiores possíveis. Não, essas cenas pequenas que geralmente as mulheres são vítimas, né? Infelizmente, isso faz parte da nossa cultura machista, patriarcal, e que coloca as mulheres como objetos, e os homens que veem as mulheres como, eu não pude me controlar, né?
E essa infantilização dos homens, por isso que eu preciso que, se os homens, os companheiros ou ex-companheiros de vocês não assistiram, eu vou mandar a gravação e vocês mandem para eles assistirem, para saberem também das responsabilidades que têm. Eu ia pedir mesmo, porque eu queria que a babá da Melissa visse também. Depois eu mando amanhã, ele já fica no YouTube, e aí eu mando para vocês o link. Ai, obrigada, Natu. Obrigada a vocês pela companhia. Desculpem aí exceder a hora, passou do que eu imaginava. Gente, se tiver mais alguma pergunta depois e quiserem fazer em outros espaços, também fiquem à vontade, tá? Fico sempre à disposição.